Sexo e Destino, primeira parte, médium Valdo Vieira, capítulo 2. Repousava Dona Beatriz no leito bem posto, patenteando o enorme cansaço. A doença, de certo, consumia-lhe a forma física, desde muito, porquanto aos 47 anos mostrava o rosto singularmente engelhado e o corpo leve. Refletia em si mesmada, tristonha, fácil de se lhe ver a preocupação ante a crise iminente. Ideias a lhe fluírem, vivas e nobres, indicavam que se habituara à certeza da desencarnação próxima. Notava-se-lhe fixada no pensamento a convicção do viajante que atingira o término de espinhosa trilha, da qual, por fim, lhe competia sair. Conquanto tranquila, inquietava-se pelos vínculos que aprendiam ao mundo. Apesar disso, visualizava as portas do além, plasmando formosos quadros íntimos, como quem sonha à luz da vigília, e recordava Neves, o pai que perdera na infância, qual se visse prestes a recuperá-lo em definitivo, tal a extensão do amor que os acolchetava um ao outro. Observávamos, porém, sem dificuldade, que a alma afetuosa da enferma se dividia mais fortemente, na terra, entre o esposo e o filho, dos quais se reconhecia em gradativo processo de inevitável separação. No aposento acolhedor que alguns adereços ataviavam, tudo transparecia limpeza, reconforto, assistência, carinho. Ante o leito, encontramos sisudo enfermeiro desencarnado que Neves abraçou, demonstrando guardá-lo à conta de imensa estima. E apresentou-nos. Amaro, temos aqui André Luiz, amigo e médico que doravante nos partilhará os serviços. Saudamo-nos cordialmente. Neves inquiriu atencioso. O irmão Félix veio hoje? Sim, como sempre. Informei-me, então, de que o irmão Félix, desde muitos anos, era o superintendente de importante casa socorrista, ligada ao Ministério da Regeneração em nosso lar. Famoso pela bondade e paciência, era conhecido como um apóstolo da abnegação e do bom senso. Não dispunhamos, entretanto, de qualquer tempo para considerações pessoais. Dona Beatriz experimentava dores agudas e o companheiro mostrava o propósito de aliviá-la por meio do passe confortativo, enquanto a senhora se via aparentemente a sós. Em grande prostração física, revelava profunda sensibilidade mediúnica. Os sublimes pensamentos do leito de dor. De olhos cerrados, a doente, embora não assinalasse a presença paterna, lembrava a ternura do genitor que lhe parecia distante e inacessível no tempo. Identificava-se de novo com a ingenuidade infantil. Na acústica da memória, ouvia as canções do lar, voltava encantada às horas da meninice. Reconstituindo na imaginação as relíquias do berço, sentia-se no regaço paternal, à maneira de ave de regresso à penugem do ninho. Dona Beatriz chorava. Lágrimas de enternecimento inexprimível perolavam-lhe a face. E sem que a boca enunciasse o menor movimento, chamava intimamente com toda a alma: Pai, meu Pai. Meditai vós que, no mundo, admitis para os desencarnados a indiferença da cinza. Para lá dos túmulos, amor e saudade muitas vezes se transformam no vaso do coração em pranto comburente. Neves cambaleou agoniado. Enlacei-o, contudo, a pedir-lhe coragem. A ventania da angústia, porém, sobre o ânimo do companheiro atribulado, perdurou apenas alguns momentos. Refeito a recompor o semblante que o sofrimento transfigurara,
espalmou a destra na fronte da filha e orou, suplicando o amparo da bondade divina. Chispas de luz, quais minúsculas flamas azulíneas, evolavam-lhe do tórax a se projetarem naquele corpo fatigado, revestindo-o de energias acalmantes. Emocionado, observei que Dona Beatriz se acomodava a suave torpor. E antes que pudesse enunciar qualquer impressão, uma jovem, figurando-se nas 20 primaveras da experiência física, entrou cautelosamente no quarto. Renteou conosco, sem perceber-nos, de leve, e tomou o pulso da enferma, verificando-lhe as condições. A recém-chegada esboçou o gesto de quem reconhecia tudo em ordem. Encaminhou-se logo após na direção de pequenino armário próximo. E, munindo-se dos recursos necessários, voltou à cabeceira da dona da casa, aplicando-lhe injeção anestesiante. Dona Beatriz não mostrou a mínima reação, continuando a descansar sem dormir. O concurso magnético de minutos antes insensibilizara-lhe os centros nervosos. Perfeitamente tranquila, a moça, na qual observávamos a posição da enfermeira improvisada, retirou-se para um dos ângulos do aposento, a largar-se em acolhedora poltrona divine. Em seguida, descerrou um dos segmentos da janela quadripartida, atraindo a corrente de ar fresco que nos bafejou sem alarde. Respirando a saciedade, a jovem, com grande surpresa para mim, acendeu um cigarro e passou a fumar distraidamente, dando a ideia de quem diligenciava fugir de si mesma. Neves fitou-a, deitando-lhe significativo olhar em que se mesclavam piedade e revolta, e indicando-a discreto, informou-me. Trata-se de Marina, contadora de meu genro, que se dedica ao comércio de imóveis. Agora, a pedido dele, desempenha funções de assistente. Evidente sarcasmo transparecia-lhe na palavra reticenciosa. Imagine, voltou a dizer, fumar aqui numa câmara de dor onde a morte está sendo esperada. Contemplei Marina, cujos olhos denotavam recôndita inquietude. Manifestando ainda alguns laivos de respeitosa estima para com a nobre senhora, estirada no leito, soprava para além da janela as baforadas cinzentas que lhe escapavam da boca. Repartindo a própria atenção entre ela e Amaro, o nosso amigo da esfera espiritual, Neves, conquanto mudo e constrangido, parecia querer falar à vontade e desinibir-se. Tentei, porém, adquirir mais amplo conhecimento da posição. Aproximei-me reverentemente da jovem, no propósito de sondá-la em silêncio e colher as vibrações mais íntimas. Contudo, recuei assustado. Estranhas formas, pensamento, retratando-lhe os hábitos e anseios em contradição com os nossos propósitos de socorrer a doente, fizeram-me para logo sentir que Marina se achava ali a contragosto. A sua mente vagueava longe. Quadros vivos de efusante agitação ressumavam-lhe na cabeça. De olhar parado, escutava, adentro de si própria, a música brejeira da noite festiva que atravessara na véspera e experimentava ainda na garganta a impressão do gin que sorvera abundante. Apesar de surgir-nos superficialmente, à guisa de menina e crescida sob o turbilhão de névoa fumarenta, exibia telas mentais complexas a lhe relampaguearem na aura imprecisa. Trazido pelas circunstâncias a colaborar na solução de um processo assistencial, sem qualquer intuito menos digno, passei a estudar-lhe o comportamento isolado. A medicina terrestre no futuro, para atender com eficácia ao doente,
examinar-lhe-á com minúcias a feição espiritual de todas as peças humanas que lhe articulam a equipe. Respeitoso, iniciei os apontamentos de ampla anamnese psicológica. Marina apresentou a princípio a figura de um homem amadurecido, cunhada por sua própria imaginação, a repetir-se-lhe muitas vezes acima da fronte. Ela e ele juntos. Percebia-se-lhes de pronto a intimidade, adivinhava-se-lhes o romance. Fisicamente, semelhavam pai e filha. Entretanto, pelas atitudes sentimentais, não conseguiam disfarçar a estuante paixão um pelo outro. Nos painéis sutis que surgiam e se desfaziam alternadamente, mostravam-se ambos extasiados, ébrios de prazer, fosse aboletados no automóvel de luxo ou enlaçados na areia amorna das praias, aconchegados sob proteção de arvoredo tranquilo, ou sorridentes em tumultuados abrigos de encantamento noturno. Deslumbrantes paisagens de Copacabana ao Leblon desfilavam por admirável fundo pictórico. A moça entrefechava as pálpebras para senhorear, com mais segurança, as reminiscências que lhe empolgavam os sentidos, para logo após mentalizar surpreendentemente outro homem, tão jovem quanto ela, evidenciando-se nos entregues as cenas de um filme interior diferente. Formava novo tipo de palco para exibir a lembrança das próprias aventuras, no qual se destacava, igualmente ao pé do rapaz, como se estivesse afeiçoada aos mesmos sítios, desfrutando companhias diversas. Ela e ele também juntos no mesmo carro, entrevisto ou na condição de pedestres felizes, saboreando refrescos ou repousando em animados entendimentos nos jardins públicos, sugerindo o encontro de crianças enamoradas e entretecerem aspirações e sonhos. Naqueles rápidos minutos de fixação espiritual em que se exteriorizava tal era, Marina revelava-se a personalidade dúplice da mulher, dividida entre o carinho de dois homens, jugulada pelo pensamento de medo e inquietude, ansiedade e arrependimento. Neves, que de algum modo me partilhava a inspeção, quebrou a calma reinante, enunciando abatido. Está vendo? Julga que é fácil para mim, pai da doente, suportar aqui semelhante criatura? Tratei de consolá-lo e, por solicitação dele próprio, passamos a pequeno salão de leitura, contíguo ao aposento da enferma, a fim de que pudéssemos refletir e conversar.